Fala galera, tudo bem? Escuta essa história. Em Mateus 14, lá pro verso 22, vai contar de uma vez que os discípulos estavam no meio do mar e durante a madrugada Jesus vem andando sobre as águas. Os discípulos ficaram cheios de medo, na dúvida se era um fantasma ou se não era, e ele falou: calma, sou eu que estou aqui, sou Jesus e tal. E Pedro, ele sempre muito afoito, Pedro sempre muito ousado, vou dizer assim, fala: se é você mesmo, manda eu ir até você. Faça que eu ande sobre as águas. Jesus olha e fala: vem. Pedro desce do barco, começa a andar sobre as águas. Só que a Bíblia vai dizer que em um determinado momento, Pedro ele fica assustado com o vento, com as ondas, e ele afunda. Ele começa a afundar. Jesus estende as mãos, coloca ele sobre as águas novamente, leva ele até o barco e dá uma lição para os discípulos. O que eu quero falar nesse vídeo, imagina Pedro sentado no barco, todo encharcado, olhando para os discípulos, e os discípulos talvez alguns, a Bíblia não diz, olhando para eles, tipo assim, caraca, o cara foi andar sobre as águas e afundou. Ah, Jesus falou que a fé dele é muito pequena. Ah, mas mano, Pedro foi o único que andou sobre as águas. De todos que estavam no barco, além de Jesus, Pedro foi o único. Na história, além de Jesus, só Pedro andou sobre as águas. Mas aí a galera pega e olha ele no barco, todo encharcado, olha a lição de Jesus e parece que eu trago para nossa realidade, quando a gente está encharcado, as pessoas olham e falam: olha, você afundou, você está encharcado. Mas mano, só você andou sobre as águas. Tem hora na nossa vida que a gente precisa dar um passo de fé. Tem hora na nossa vida que a gente precisa arriscar, andar sobre as águas, no meio do mar, no meio da tempestade, no meio dos ventos. E pode acontecer de você afundar em algum momento e Jesus ter que estender as mãos, te colocar para cima, te dar uma lição. Mas irmão, você andou sobre as águas. Vai ter uma hora na sua vida que ou você dá um passo de fé e corre o risco de estar encharcado, mas poder olhar para as pessoas do lado e falar assim: cara, valeu a pena. Olha a experiência que eu vivi. Eu andei sobre as águas com um mestre. Eu experimentei algo que mais ninguém experimentou. Afundei. Estou encharcado. Mas eu tive uma experiência espetacular com Deus. Às vezes a gente para na nossa vida em algumas situações e a gente precisa dar um passo de fé, a gente precisa dar um passo no mar, no meio da tempestade, a gente está com medo do que vai acontecer, a gente está na dúvida do que fazer. Sabe o que Jesus está falando? Vem, pode vir. Porque mesmo que no meio do caminho você tenha medo, você perca teu foco e comece a afundar, Jesus vai estar lá para te estender as mãos e te colocar sobre as águas de novo. Eu não sei o quanto Pedro andou, se foi 1 metro, 1 quilômetro, 2, 3 passos, só que ele andou. Então, dê um passo de fé. Vá sobre as águas. Enfrente a tempestade. Enfrente o seu medo. Corra o risco de ver as pessoas te olhando todo encharcado e comecem a rir de você se for preciso. Esteja encharcado se for o caso, mas tenha uma experiência com Deus para contar. Tem coisa que só vai mudar na tua vida a hora que você der um passo de fé e ir em direção ao mar, ao encontro de Jesus no meio da tempestade. Se liga nisso, que Deus abençoe a sua vida e Ele está te dizendo assim, ó: vem, por cima das águas, no meio da tempestade, mas vem.